Fala pessoal, beleza? Bora para mais um conteúdo aqui da GG Educate. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Oportunidades e Desafios, aqui onde a gente discute as táticas, as estratégias para você conseguir agarrar oportunidades e superar desafios e avançar assim na sua carreira usando o League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, quem tá comigo hoje é a Lívia, psicóloga da GG Educate, e o tema de hoje é referências do League of Legends e como elas podem te ajudar a avançar na sua carreira mais rápido. E aí, já começando direto, Lívia, uma coisa muito legal sobre não só o League of Legends, mas todo o mercado de trabalho e tal, são essas referências, né? E essas referências, pro pessoal de casa, é aquela coisa de você ver uma pessoa, você vê alguém que você acha legal, você vê um trabalho que você acha legal, né? Um trabalho assim, algo que foi feito por alguém que você acha legal, e você se inspirar naquilo ali. Né? No League of Legends isso acontece, seja com jogadores profissionais, com streamers, às vezes até com campeões, assim, você fala, pô, olha só a história desse campeão, eu acho muito legal. E aí você tem isso como referência para ir evoluindo, para melhorar e etc, né? Caminhar cada vez mais longe aí dentro da sua carreira. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham, mas ao mesmo tempo não pode cair nesse pulo do gato de achar que é tudo uma maravilha, e é isso que a gente vai conversar hoje aqui no podcast. Porque acontece muito isso, né? Com certeza muita gente chegou pra você, falou, eu quero ser igual tal. Só que não é tão fácil assim. Exatamente. Essa questão da referência, como tu já muito bem falou, né? É extremamente importante. Assim, porque cria na gente esperanças e faz com que a gente consiga ser criativo. Por exemplo, se eu, sei lá, sou uma menina de Fortaleza e vejo que uma menina de Fortaleza conseguiu ser deputada federal em São Paulo e meu sonho é ser deputada federal em São Paulo, aquilo ali me dá esperanças, ou seja, eu vejo que é possível. É, por exemplo, quando a gente fala muito de representatividade, né? Quando a gente fala de ter mulheres negras em capas de revista, faz com que meninas negras acreditem que um dia elas podem chegar lá também. Porque se nunca na vida elas viram mulher negra em capa de revista, é pouco provável que elas imaginem que elas podem chegar lá. Ou então, por exemplo, isso reverbera em outros espaços. Eu estava numa aula ontem sobre mal viagens, doutorado. Mas que era sobre relação espaço, pessoa, ambiente e tal. E a pessoa estava falando que uma palestrante foi lá no local fazer uma palestra, ela é cadeirante, e fala, não se preocupe, a gente tem acessibilidade, tem aquele espaço e tal, que pode ficar cadeira. Normalmente, quem costuma ir em teatro, às vezes lá na frente tem um espaço, não sei o quê. E ela chegou lá e falou assim, tá, mas para subir no palco, só tem escada. Então, assim, o cadeirante ele pode ser a pessoa que assiste, mas nunca o palestrante, porque não existe espaço para ele chegar lá. Eu não vou ser carregada aqui para cima, entendeu? Então, assim, quando a gente não tem referência, quando a gente nunca viu um cadeirante em cima de um palco, uma pessoa que é cadeirante acha que ela nunca vai conseguir chegar lá. Né? Até porque não existe espaço para ela para isso, né? Então a gente fala, é acessível, tem como você assistir, mas tem como você subir, né? Sim. Então é muito importante, assim, para que a gente consiga criar referenciais. Mas que nem a professora minha tem um sistema na faculdade, enfim, bem simples, que a gente usa de banco de dados, que é o SPSS. E a professora falou assim, pior do que não saber nada é saber pouco. Pior do que não ter referência é ter poucas referências. Porque às vezes o cara vê, tipo, que normalmente é o que mais se destaca, um pro player que conseguiu chegar lá, entre aspas, de forma muito fácil e rápida, que não existe fácil e rápida. Mas na cabeça daquela pessoa é fácil e rápida. Aí ele só tem aquela referência e ele acha que para todo mundo é fácil e rápido. Agora, isso é um problema de poucas referências. E quando você tem muitas referências, você vê que todo o resto da galera foi difícil, entendeu? É que nem, por exemplo, nas redes sociais. Uma pessoa que é o que a gente mais vê hoje, pelo menos nas propagandas que aparecem para mim, nos patrocinados, quer conseguir faturar não sei quanto, em quanto tempo, super rápido e tal. Aí é uma pessoa que pode até, tem uns que mentem, né? Mas pode até ser que seja verdade, essa pessoa realmente conseguir super rápido. Mas a gente vê o que é um ponto fora da curva, o que é a regra. Mas eu só consigo saber se eu tiver muitas referências. Se eu tiver só uma, pode ser eu acabar pegando o ponto fora da curva e acho que ele é a regra, entendeu? Demais. E assim, muita gente pensa, né, ou confunde o que isso significa, porque, sei lá, às vezes a pessoa tem um profissional ou alguma pessoa que ela tem como ídolo, né, ela gosta muito de um trabalho, gosta muito de, sei lá, um lifestyle, de um comportamento, né, de alguém, um perfil de Instagram, fala, nossa, olha só como a vida dessa pessoa é perfeita, eu quero isso também, e pá. E aí você tem essa referência, beleza, né, às vezes até trazendo pro League of Legends, a pessoa gosta muito de algum, né, algum streamer, algum pro player, algum cara jogando com algum campeão, ou até algum campeão, alguma lane e tal, e, né, gosta muito realmente, vai atrás, tem aquilo ali como inspiração, só que essa pessoa ela não procura saber mais a respeito, né? Então assim,
O cara gosta muito de jogar de Twisted Fate. Ah, adorou a história, pá, beleza. Ele gosta muito de jogar de Twisted Fate, legal. Só que até onde você tem essa referência do Twisted Fate bem jogado? Até onde você sabe as builds que existem, as runas que dá pra você fazer, quando é bom, quando é ruim, as matchups, quem joga bem, quem joga mal, tá no competitivo, não tá no competitivo, né? Então, assim, é importante, claro, que você tenha essas referências, como você disse, mas é importante também que você pesquise isso. Porque, por exemplo, no League of Legends, se você é um cara que tem como referência, sei lá, um grande jogador de Lee Sin. Aí você vai lá e vê como esse cara joga, pai, você vê que, pô, o cara tem mais mecânica que eu, vou treinar minha mecânica, beleza. Ó, o cara jogando, ele, sei lá, se comunica melhor, ele faz isso, ele tenta esse gank, ele faz essa limpeza de selva, ele busca esse lugar, esse flanco, tal, tal, tal. Além de você ter a referência do cara e se inspirar num ídolo, falar, pô, esse cara é muito bom, eu quero ser igual a esse cara, você analisa, você estuda o que esse cara tá fazendo. Né? Você busca depois comparar com outros jogadores de Lee Sin, que também são referência. Ó, esse cara lá, ele não faz esse mesmo pathing, ele não faz essa mesma build, ele não vai pra esse lado, ele não vai pra esse outro lado, ele não usa Lee Sin contra tal campeão, ou ele usa Lee Sin contra tal campeão. Então, todo esse jogo, todo esse esquema, né, que você já faz pro League of Legends, aí seja quando você vai buscar uma build, quando você vai ter uma referência de campeão, uma referência de jogador, uma referência de time, sei lá, qualquer coisa, sempre no League of Legends você vai atrás dessas pesquisas. Então é importante que você traduza isso para a sua vida profissional, para a sua carreira mesmo, porque se você fizer que nem a Lívia falou, de olhar uma pessoa e falar, quero ser essa pessoa e já era, você não fizer a mesma pesquisa que você faria com um pro player, que você faria com um campeão, você não vai avançar rápido na sua carreira. Agora, fazendo o que você faz no League of Legends, é assim que você vai avançar na sua carreira usando o LoL. E às vezes é difícil, né, Lívia? Às vezes é difícil achar informações, de repente, sobre essas pessoas no Instagram. E aí, como que essa galera pode fazer para ir atrás, assim, dessa informação, mesmo que hoje em dia talvez seja um pouco mais complicado e tudo pareça muito perfeitinho, assim, dependendo da área, tudo, todo mundo legal, ganha tudo, é milionário, como é que funciona? Tá, vamos lá. Essa parte das referências, né, realmente é algo que pode gerar um pouco dessa dificuldade, a gente conseguir ter esses dados. Mas, assim, pode ser que eu esteja falando de um repertório muito pequeno de pessoas, mas os meus pacientes, que são, sei lá, nesses 3 anos de clínica, deve dar uns 200 pessoas, né, que eu já atendi, eu já atendo. Eu percebo que é muito mais uma falta de iniciativa de ir atrás do que, de fato, o fato das informações serem muito difíceis, sabe? Porque o que acontece? Isso, entre muitas aspas, é natural. Quando a gente está na escola, a gente não tem que ir atrás das informações. Normalmente as informações vêm até nós. A coordenadora vem, quando você é criança, anota na sua agenda para o seu pai ver. Então, tudo é muito comunicado. Existe uma preocupação com essa comunicação. Quando você sai da escola, basta você chegar na universidade. Normalmente, a comunicação é muito ruim. Assim, eu digo isso em universidades públicas, universidades privadas. Se você não for atrás, amor, você não vai ter informação. Entendeu? Assim, você não vai saber de uma grande oportunidade de estágio, de uma grande oportunidade de intercâmbio, não sei o que, não sei o que, e tal. Às vezes, eu nunca vi isso acontecer, né? Mas tem professores bem catastróficos que falam, cara, se você botar uma vaga de estágio aqui na parede, um aluno vai ver e vai tirar, passou, ele vê e você não vê. Entendeu? Então, assim, é porque existe esse movimento de que você tem que ir atrás. E aí, algumas pessoas, durante a graduação, conseguem fazer essa mudança, alguns não conseguem. Não por uma questão de não ter capacidade, mas porque a gente demora um pouco mais a entender como é que funciona a lógica da faculdade, que não é a lógica da escola. Aí, quando você vai para o mundo do trabalho, é a mesma coisa. Não vai ter ninguém, sei lá, uma instituição brasileira de informações sobre o trabalho, para ficar lhe mandando newsletters sobre o que está acontecendo. Então, se você não for atrás, você não vai ter. E eu acho que a universidade, ela nos ensina muito em relação a isso, porque é muito difícil encontrar as informações lá. Então, quando você consegue ter as informações lá, você consegue ter as informações no mundo do trabalho também, porque é realmente um desafio. E eu acho que, tipo assim, faz parte do jogo, entendeu? Eu acho que ninguém vai estar preocupado em ficar passando informação para nenhum adulto. Agora, eu acho que a gente tem que ir atrás disso e a gente tem que dar nossos pulos, né? Tentar ter cara de pau, entendeu? De ir lá e perguntar e tudo. Sim. Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes que querem ter umas profissões mais diferenciadas e, às vezes, eles, sei lá, mandam um direct à pessoa no Instagram e, por acaso, a pessoa responde. Ou então manda um e-mail, assim. De modo geral, como eu falei, pode ser que eu esteja pegando uma amostra muito pequena de pessoas para generalizar e dizer que isso é no Brasil todo. Mas eu vejo que as pessoas são muito mais abertas a falar do que as informações estão escondidas. Elas podem estar escondidas, mas se você for um pouquinho atrás, pode ser que você encontre, entendeu? Demais, aí, assim. Não, pode continuar. Eu só ia comentar rapidinho que é exatamente isso, porque muita gente vem pra mim, eu vou contar depois, mas muita gente vem pra mim, tipo, pô, como é que funciona, como é que é e tal, e eu sou super de boa, então eu acho que as pessoas também são de boa, sei lá. Exatamente.
Não, e tipo, tem muito essa questão mesmo, assim, de você ir atrás, de você tentar. E, cara, tipo assim, a pior coisa que pode acontecer é você não ter aquele dado, entendeu? Tipo, vai lá tentar, sabe? Então, assim, eu vejo que as pessoas são muito mais abertas, especialmente aquelas que gostam do que fazem. Sabe? São pessoas que naturalmente e sabem que para chegar onde chegaram foi um caminho difícil, elas ficam mais assim disponíveis, tipo, poxa, eu vou ajudar essa pessoa, entendeu? Então, assim, por exemplo, uma vez eu fui num centro cultural que tem aqui em Fortaleza, que ele é um centro, enfim, que tem uma pegada de religião, mas tem muita pegada de trabalho. E eles tinham um negócio que quando eu vi, parecia bem um negocinho de tia, sabe? Mas eu fui, que era uma tertúlia cultural. Gente, tertúlia é coisa que minha mãe falava que ela ia. Aí, enfim, fui perceber de tertúlia que era assim, toda semana alguém falava sobre o trabalho. Tipo, nada religioso, tá? Era só, tipo, a pessoa falando do seu trabalho. E, por acaso, na semana que eu fui, a primeira vez, era uma menina que o trabalho dela era quadrinista da Marvel. Ela desenhava quadrinhos pra Marvel. Isso é uma menina aqui de Fortaleza, entendeu? Assim, isso porque antes da pandemia, não tinha nada por Rolândia. Então, tipo assim, uma menina, tipo, super acessível, entendeu? Mas que eu achei que, tipo, ai, meu Deus, pra eu falar com quadrinista da Marvel, eu tenho que, sei lá, não sei aonde, pra me humilhar em inglês, pedir pra... E a menina tava ali, tipo assim, ela falou que já desenhou, sei lá, a história de quadrinhos da Mônica, entendeu? Tipo assim, que ela já desenhou um monte de coisa de história de quadrinho e tal, e tipo assim, de coisas engraçadas mesmo. Ela falou, cara, eu reprovei o teste do Detran, do psicotécnico, porque eu não consegui fazer o desenho a tempo, porque pediram pra desenhar uma pessoa, eu fui desenhar, tipo, super detalhado, e acabou o tempo, eu não consegui fazer, eu reprovei, entendeu? Tipo assim, coisas que já eram pessoas super acessíveis, tá entendendo? Então, às vezes, eu acho que a gente tem essa impressão que as pessoas são mais fechadas do que elas realmente são. Óbvio que tem pessoas que são fechadas e tudo bem. Mas eu acho que tem bem mais pessoas abertas que fechadas, sabe? Então, acho que é muito esse... Cara, vai lá e tenta. O máximo que tu pode receber é ficar no vácuo. E tudo já tá no vácuo, entendeu? Então, e beleza, né? É, sim, exatamente. Eu lembro de ter uma dificuldade muito grande na minha carreira logo no comecinho, quando eu tinha... Eu comecei em 2014, eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma dificuldade muito grande de chegar nas pessoas e perguntar, principalmente no meu caso, né, que sou narrador de esportes, quanto que eles cobravam. Era uma parada que eu não sabia, porque eu ficava, meu, eu sou novo, então eu não vou cobrar o mesmo preço de um cara que é, né, já é mais experiente, já tem mais nome. Mas quanto que esse cara cobra? Como é que eu tenho uma base? Eu não tinha noção nenhuma. Eu não chegava numa pessoa e falava, ô, então, nem precisa me dar dica se não quiser, eu só quero saber mais ou menos qual que é a média. Nem falo quanto você ganha, só quanto que é a média, pro meu caso. Aí a pessoa vai falar uma coisa, você pergunta pro outro, você tem uma noção de quanto que você pode cobrar. E eu não sabia, e por conta disso, cara, os primeiros 2 anos, assim, eu trabalhei muito, mas ganhando pouquíssimo, assim, nada. E beleza, né? Era numa época também muito... Era tudo muito mato, né? Era tudo muito novo, então ok. Mas eu trabalhei muitas vezes ganhando, tipo, 1/5 do que eu deveria ter ganhado, sabe? Então, por quê? Eu tinha as referências, eu tinha as pessoas, mas eu talvez não fosse atrás de saber como que era a parte prática da coisa. E aí, quando eu comecei a perceber isso, né, e que eu, não só por conta do League of Legends, mas por conta de outras experiências, fui percebendo e fui entendendo que, meu, se pro LoL, se pra outras coisas eu vou atrás e pesquiso e pergunto, eu não tenho vergonha de, por exemplo, chegar, sei lá, num amigo meu, ou num cara em algum lugar, ou ir atrás de um site e procurar, pô, qual é a melhor build? O meta do League of Legends, por exemplo, não tem, ele não é definido. Você não entra no jogo e aparece lá, campeões do meta, pá. Né? Ou então você não, nem site tem isso, tipo assim, campeões do meta, pá. Não existe isso. O que existe é, sabe, estatística, algumas coisas, e o que você vê, o que as pessoas falam, o que as pessoas usam, quem tá com mais win rate, é você que vai atrás. Não existe uma organização bonitinha de este é o meta, né? Então, assim, é muito louco isso. E quando eu percebi isso, que dava pra traduzir essas pesquisas que eu fazia do League of Legends pra carreira, eu comecei a perguntar para mais pessoas. Muitas nem falaram mais, né? Nem falaram nada na época. E tudo bem, é o que você falou, tipo, sei lá, a pessoa não quer falar, beleza. Mas foi assim que eu descobri que, pelo menos na minha visão, né, na minha experiência, as pessoas têm sim muita gente aberta. Talvez o cara não vai pegar você para criar e nem nem é a necessidade dele, nem é a função dele, mas a pessoa vai te dar dica, a pessoa vai falar com você e talvez tenha até mais tempo ali para entrar numa call, sei lá, depende muito da situação. Mas ela pelo menos vai te responder, né? E duas coisas, ninguém é tão ocupado quanto parece, mano. A galera tem tempo livre, assim. Se a pessoa quiser te responder, ela vai te dar um salvezinho. Eu comecei a perguntar, eu fui me inteirando mais, até que, né, eventualmente, quando eu tinha ali, comecei em 2014, quando eu tinha uns 23, 24 anos, foi onde eu me profissionalizei mesmo e passei a viver disso, né? Passei a viver do cast. Então, você vê, foi um caminho longo, que talvez se eu não tivesse pensado nisso lá em 2015 e fosse, né, não tivesse ido atrás disso tudo, demoraria mais. Por isso que a gente fala, você já indo atrás das suas referências, de buscar informações,
de ter várias referências, de perguntar para várias pessoas, usando a mesma maneira que você faz isso no League of Legends, você avança na sua carreira mais rápido, né? E assim, outras várias questões também que aconteceram, outros vários momentos que isso foi importantíssimo na minha carreira. Então por isso que eu falo, hoje eu sou, graças a Deus, por conta de já ser uma pessoa experiente no meio, procurado, as pessoas querem saber de mim. E muita gente chega, pô, desculpa aí, Tonela, te atrapalhar, eu sei que você é ocupado. Eu falo, irmão, eu tô literalmente, sei lá, vendo vídeo de alguma coisa, velho. Não tô, aqui eu não tô ocupado, agora eu não tô. Vamos trocar uma ideia, pô. E a gente troca uma ideia e a coisa flui, sabe? Não, e só um ponto sobre isso que tu falou, que é tão importante, sabe? Quando a gente... Eu tava até lendo um livro hoje, quando a gente fala de orientação profissional, de planejamento de carreira e tudo. Uhum. Eu já falei isso aqui em vários podcasts, né? Antigamente, a ideia da orientação profissional era, sei lá, o povo achava que você ia no psicólogo, ele ia lá e falava qual curso você nasceu para ser, né? Que era isso. Sendo que como o mundo vem mudando, a gente vem vendo que as pessoas vêm mudando e as profissões vêm mudando com muita velocidade, o que é mais inteligente? No lugar de eu preparar aquela pessoa, sei lá, o Tonelo nasceu para ser caster e eu falar, vai lá, seja caster, é eu preparar o Tonelo para o mercado de trabalho do futuro, para que ele tenha as habilidades comportamentais para o que vier, entendeu? Se vai ser caster, se vai ser outra coisa, se vai ser outra coisa. E dentro dessas habilidades, uma delas é a habilidade de investigação, de você ir atrás, porque muito provavelmente todos nós ao longo da vida vamos passar por algumas profissões e alguns trabalhos e algumas formas de trabalho. Dificilmente alguém da nossa geração vai entrar numa empresa, ficar lá para sempre, se aposentar na mesma empresa até o dia que morrer. Não é impossível, mas é pouco provável, né? Então, essa questão de desenvolver essa habilidade, porque eu sei que tem pessoas que são muito tímidas, que preferem levar um murro na cara do que fazer uma pergunta pro estranho. Eu sei que isso acontece. Mas é importante que você entenda que é melhor você enfrentar essa questão e saber lidar bem com isso, porque você vai precisar dela mais vezes. Essa questão de ter referência e investigar não é um bem na vida. É isso que eu tô querendo dizer. Que não é tipo, não vou me dedicar a isso porque não preciso. Vou fazer minha escolha aqui uma vez e não vou precisar. Cara, você vai ter que fazer, muito possivelmente, se tudo der certo, você for uma pessoa bem-sucedida, várias escolhas ao longo da vida, seja de trabalhar na empresa X para trabalhar na empresa Y, seja de ir para a carreira tal, ou afunilar para a área tal. Então, várias vezes na vida, é porque as pessoas acham que a escolha profissional é um ponto perdido na vida, é um episódio da sua vida, sendo que ela é um desenvolvimento ao longo da vida, pelo menos até você se aposentar. Eu imagino que todo mundo aqui que está ouvindo esse podcast, eu e o Tonelo, vamos ser bem-sucedidos, a gente vai ter várias opções e vários momentos que a gente vai ter que ter referências, que a gente vai ter que investigar, que a gente vai ter que ir atrás. Então, assim, é melhor você aprender a desenvolver isso do que você falar, não, sou muito tímido, não vou lidar com isso, deixa, vai passar. Tipo, é só no terceiro ano, bicho, não é. Entendeu? Não é de maneira alguma. E aquela coisa, né? É você entender também, ter essa inteligência emocional, essa habilidade comportamental que a gente fala aqui sempre, né, na G-Educate, de perguntar. E se a pessoa não quiser falar, ou se a pessoa der uma resposta atravessada, você ficar, pô, beleza. Assim, eu pelo menos desenvolvi isso, assim. Às vezes eu pergunto alguma coisa, sei lá, perguntava, ó, quanto que ganha a média, ou quanto que é tal coisa, sei lá. Alguma coisa assim que é meio chata, entre aspas, de perguntar. E a pessoa não falava, ou então falava, tipo, pô, acho melhor não conversar sobre. Beleza, é igual aquele esquema do e-mail, né? Tipo assim, várias vezes eu cheguei e a pessoa falou, com quem que eu falo pra conversar a respeito de, sei lá, patrocínio X? Aí a pessoa fala, eu acho que eu não posso te passar o e-mail, tal, não sei o quê. Beleza, tudo bem, eu não vou ficar bravo com a pessoa, não vou ficar triste, tipo, olha só, que chato, né? Que cara babaca, não me passa, porque o que eu pedi, tipo assim, gente, cada um tem as suas limitações, cada um pode falar ou quer falar uma coisa ou outra, e beleza. É entender isso e não ficar, tipo, criando inimizade, ou criando rixa, ou pensando mais, assim, tá tudo bem, sabe? É igual, mais uma vez, quando você tem clareza das suas referências, né? E aí já entra Ikigai, aí já entra plano de carreira, planejamento de vida, tudo que a gente fala aqui na GG Educate. Inclusive, comenta aqui se você já assistiu a esse podcast que a gente fala sobre isso, né? Porque tem muito conteúdo falando sobre isso para você definir melhor, ou ajudar pelo menos o seu começo, né? Esse caminho, essa carreira, essa jornada toda aí, né? Da sua rota de carreira e tal. Então comenta aí se você já assistiu. Mas quando você tem clareza da parada que você quer, e aí você busca essas referências e investiga, né? Essas referências melhor, tudo fica muito mais tranquilo até de você entender. E acho que o maior exemplo disso é quando você vê jogadores de high elo no LoL. O cara é high elo, o cara é muito bom, um dos melhores servidores, passa e fala, de novo, o que esse cara faz? Como que esse cara joga? Por que esse cara é isso? Por que esse cara é aquilo? Por que eu não jogo igual esse cara? Pô, nessa situação aqui, o cara fazia isso. Por que ele fez isso? O que seria melhor fazer? Então, são todas essas perguntinhas, assim, que é esse processo meio detetive, né, de sair investigando e tal,
que fazem com que você avance no LoL, avance na sua gameplay, melhore suas habilidades comportamentais, suas habilidades mecânicas também, e isso que vai te fazer subir de elo. Então, assim, de novo, quando você tem uma clareza na sua referência e você pesquisa essa referência, você compara com você, compara com outros e faz todas essas comparações e tal, essa análise de caso, que é uma habilidade também importante de você desenvolver, que vai fazer você avançar na carreira. E lembrando, isso você já faz com League of Legends em várias coisas no LoL, né? Quando você, como é que é o meta chinês contra o meta coreano? Isso já é um estudo de caso, isso já é duas referências que você está comparando e tal, e tudo isso acaba sendo extremamente importante, né? E lembrando, Lívia, acho que a gente falou muito sobre ter referências, mas para você, o que acontece quando a pessoa não tem essas referências tão claras, ou então busca referências muito utópicas, ou então fala, pô, depois eu faço, né? A pessoa às vezes não sabe qual o melhor momento para começar fazendo isso e tal. Qual é a dificuldade que isso acaba acarretando? Isso é tão interessante porque isso atinge todas as áreas da nossa vida, tá? A gente tá falando aqui de carreira, mas serve para tudo. Aham. Que é um termozinho que a galera usa assim, de modo geral, no senso comum, que é formar o seu imaginário. Que é você formar o mundo que você habita. Por exemplo, sábado me chamaram para fazer uma palestra sobre constância, tipo hábitos, coisas da vida normal. Aham. E aí, uma das coisas que eu estava falando para as pessoas é que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de ter constância, é só um pequeno exemplo. As pessoas têm dificuldade de ter constância, sei lá, na atividade física, ou em dormir cedo, ou, sei lá, de trabalhar bem, estudar, pôr prova, coisas simples da vida, porque elas estão sempre buscando o prazer. E é natural, assim, nosso cérebro, ele foi feito e foi programado para fugir da dor e buscar o prazer. Essa é a regra do nosso cérebro. Então, ir contra ir um modelo que não é intuitivo, isso é um modelo contra-intuitivo, certo? E aí, eu tava falando para elas o seguinte, né? Eu tava planejando que eu vou falar para elas sábado, né? Que quando a gente trabalha, quando a gente não tem boas referências, quando as nossas referências da vida são pessoas que têm muito prazer, a gente vai querer sempre buscar isso vai sempre reforçar na gente. Agora, quando a gente tem referências de pessoas que talvez não tiveram muito prazer, mas conseguiram se alimentar bem durante a vida, conseguiram se exercitar bem, conseguiram fazer, quando a gente vê, caramba, essas pessoas são tão mais felizes, mas quando a gente não tem referência, a gente acha que é impossível. Pá, não, é porque eu sou mãe. E aí, quando você é mãe, não tem como você ser mãe e se alimentar bem e ter esse físico. Por quê? Porque aquela pessoa não está rodeada de pessoas, seja no seu imaginário, seja na vida real, de pessoas que são mães e conseguem ter aquilo ali. Sim. Entendeu? Ou então, quando você, sei lá, estuda para concurso, porque tem muita gente que estuda para concurso que quer viver em função disso. Fala, não posso ter um namorado, não posso sair com meus amigos, eu tenho só que ver de estudar. Por quê? Porque talvez a referência dessa pessoa que está ao redor dela seja essa. Cara, será que é só isso mesmo que existe? E aí a gente tem que fazer esse exercício de ampliar o nosso mundo. Então, quando a gente conhece mais pessoas, é como se nossa mente se expandisse. E a gente criasse mais referências e aquilo lhe tornasse uma coisa que pra gente era impossível, possível. Às vezes, quando você amplia referências, você descobre mundos que você achava que nunca poderia existir. Tá entendendo? E isso para a saúde mental é fundamental, assim. Só um outro exemplo, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma doceria aqui em Fortaleza e que ela é muito bem sucedida, sabe? Ela ganha muito dinheiro, ela é incrível e tal. Sendo que durante a vida toda ela foi uma péssima aluna na escola. Eu acho que ela ficou de recuperação, sei lá, desde a 4ª série, ininterruptamente. E aí ela passou num curso que, tipo, foi, sei lá, o primeiro que ela passou, e ela odiava essa faculdade, ela ia se arrastando, se arrastando, se arrastando. Até que um dia ela foi fazer um intercâmbio, ela morava na casa de família. E nessa casa de família, era na Espanha, ela não gostava muito da comida da família. E ela começou a ter que cozinhar para ter o que comer, né? Porque se ela não cozinhasse, ela ia ter que comer a comida da família. E ela começou a cozinhar. E aí ela falou, cara, eu não sei cozinhar nada. Então eu vou aqui fazer um curso, sei lá, de um dia de como cozinhar para não morrer de fome. E ela fez o curso e ela encontrou uma galera, tava fazendo curso avançado. E ela ficou tipo, a menina falou assim, eu nem sei se eu quero viver disso aqui. Eu tô só fazendo pra ver qual é que é. E ela falou, tipo, como assim? Tu tem 20 anos, tá fazendo curso pra ver qual é que é, tu não sabe o que faz da tua carreira, da tua vida, não sei o que, porque no mundo dela só existia aquilo. Mas quando ela se viu com outras pessoas, ela falou, cara, a pessoa pode fazer um curso só pra ver qual é que é, entendeu? Assim, pra ver se ela gosta daquilo ali, ela não precisa estar com tudo resolvido até os 20, tá entendendo? Sim. E aí, como isso foi importante pra ela, tá entendendo? Assim, ou seja, às vezes, quando você adquire referência, é como se você desbloqueasse novos sonhos na sua cabeça, de coisas que você achou que nunca fosse possível, e naquele momento elas se tornam, né? Quando você vê pessoas fazendo as coisas. Então, assim, por isso que eu sempre gosto muito, e é uma prática, eu tenho, sei lá, de assistir
filmes de histórias reais, tipo assim, de pessoas, ou de documentários. Ou então, sei lá, quando eu busco viajar e eu procuro estudar sobre uma língua, né? Uma coisa que todos meus amigos tiram onda comigo, né? Eu gosto muito de estudar línguas. E eu tenho um cronograma de línguas que eu quero estudar, porque eu quero falar 8 línguas, se Deus quiser, antes de eu morrer. Uhum. E aí eu tenho, tipo, deadlines, entendeu? Tipo, até tantos anos eu quero estar falando essa língua, até tantos anos essa, até essa, até essa. E eu realmente cumpro o meu cronograma, assim, desde que eu sou criança, né? E aí, é muito engraçado porque, para mim, estudar uma língua nova, que aí é como eu estudo, né? Não é só, tipo, aprender que uno é um em espanhol, mas é, tipo, conhecer aquela cultura e ver como é que aquelas pessoas vivem, como é que elas se relacionam e que, tipo, cara, existe muito mais, sabe? Assim, quando eu comecei a viajar para fora, que graças a Deus eu tive muito privilégio, meus pais sempre puderam bancar minhas viagens quando eu era mais nova e tudo, eu via que a vida era muito mais que meus problemas, do que as minhas realidades, do que eu achava que era impossível. E, sabe, isso ia gerando em mim novas conexões, tá entendendo? E pra mim as coisas não pareciam mais tão impossíveis, assim, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que tá batendo muita cabeça na parede com coisa, eu falo, cara, vai ver lá fora o que é que tá acontecendo, entendeu? Tipo assim, sai tanto dessa tua vida, do teu problema e vai ver lá. Tipo assim, cara, é incrível, mas o impacto dessa minha saúde mental nisso é absurdo, né? Assim, de eu ver, cara, tem pessoas que vivem com muito menos do que eu e são muito mais de boa, entendeu? Então, que tem uma forma diferente de lidar com isso, então de falar com isso. Eu me achava um ET aqui, mas eu vi que todo mundo aqui é assim. Entendeu? Sei lá, outro exemplo bem besta. Eu sou uma pessoa muito... Vou fazer o que tem que ser feito, se não tiver afetos aqui no meio do caminho, tá tudo bem. Entendeu? Eu sempre tive um pouco de dificuldade com as pessoas, assim, de modo geral, no Brasil, porque nós somos um povo muito afetuoso e tudo é muito no pessoal, e se você não falar bem direitinho, pelo menos aqui no Nordeste é muito assim. Se eu não falar com todo cuidado com a pessoa vai achar que eu tô chateada com ela, não sei o que, sendo que às vezes eu não tô... Eu só queria resolver um negócio, entendeu? Sabe, eu só queria chegar lá e falar. E eu lembro que quando eu fui passar um mês da França, eu fiz um curso de civilização francesa. E lá eles são muito assim, tipo, eles não são pessoas afetuosas que vão lhe abraçar e falar, vem aqui, não sei o que, tipo, bicho, teu trabalho tá uma merda. Não é pessoal, você não fica ofendido, sabe? Porque aqui no Brasil as pessoas ficam ofendidas. Sendo que a pessoa não tá falando dela, tá falando do trabalho dela. E eu sempre fui meio assim, eu fiquei tipo, eu sou um peixe fora d'água. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, acho que eu só nasci no país errado. Sim, sim. Toda aqui, sabe? Então, tipo assim, cara, você abrir seus horizontes, acho que cada língua nova que você aprende é um mundo novo que surge na sua cabeça. E de expressões novas, e de formas de fazer novas, de formas de se relacionar novas, sabe? Enfim, eu acho que você ter essas referências é, tipo, todo um novo mundo que se abre na sua cabeça, tá entendendo? Não, totalmente. Eu tive isso, acho que pessoalmente, profissionalmente. Porque eu vim de uma cidade muito pequena, né? Muito não, né? Mas é uma cidade pequena, cidade interior. Então Assis tem 100 mil habitantes, mais ou menos. Na época tinha 85, 90 mil. Então, por exemplo, eu gostava muito de tecnologia, gostava muito de videogame, sempre fui ligado a isso e tal. Só que lá não chegava, tipo, era muito lento. E aí, por exemplo, às vezes eu via vídeos de videogame novo, de algum jogo, eu falava assim, você pode jogar com seus amigos aqui, 4 pessoas no mesmo videogame, sei lá, alguma coisa assim. E eu lembro certinho que eu ficava tipo assim, como assim? Onde que eu vou achar pra comprar controle? Nem existe isso, que tá maluco? Ninguém nem tem, velho. Quem que vai jogar? O cara nem tem, os caras que conhecem, ninguém nem tem. Eu lembro que uma vez eu tava em Londrina ainda, eu não tava nem em São Paulo, e um cara que morava, era vizinho assim, ele juntou uma quarta-feira lá, ele juntava pra jogar esse jogo lá e tal, específico. E eu ficava tipo, nossa, existe pessoa que sabe o que é, sabe? Tipo assim, board game, até League of Legends, às vezes o pessoal, dependendo de onde você mora, o seu círculo social, nem sempre joga League of Legends. E aí, tipo, não é que eles são esquisitos ou você é esquisito, é que é normal você ter essa referência ou não, né? E é muito importante. E profissionalmente é a mesma coisa, tipo, quando eu vi que dava pra ser caster, que dava pra ser narrador, eu fui atrás dessas referências, na época o pessoal lá de 2014, 2015 ali, né, o comecinho do League of Legends e tal, eu fui atrás e beleza tal, já tinha, né, os meus 20 anos mais ou menos, e aí eu fui aos poucos entendendo quem que era, por que fazia, como que fazia, qual que era a diferença, estilos, não sei o que, equipamentos que precisava e tal. E aí que eu fui indo, né, aos poucos, que eu falei, aí que eu fui me metendo nisso, eu fui ver que dava pra viver disso. Por isso que eu demorei bastante também, né, porque aí que eu fui entender que dava pra viver disso, que não era só um hobby meu de final de semana, porque eu achava legal, né, por quê? Porque eu tinha essa referência. Se eu tivesse em Assis, eu nunca teria essa referência. Porque eu não tinha essa referência, eu não sabia que existia esporte. E existia esporte antes de 2015, claro que existia. O primeiro campeonato oficial brasileiro de League of Legends foi em 2013. E eu comecei a jogar em 2012. Mas em Assis, isso não era uma realidade. Nunca foi. Antes disso, teve sempre esporte ali meio roots, né? Meio raiz. Lá em 2006, 2004, teve. Mas eu não conhecia.
Então era muito louco, né, pra mim ter esse acesso a esse mundo novo, a essas referências, e por isso que eu sempre falo pro pessoal no LoL, jogue outras rotas, jogue com outros campeões, entenda outras paradas, tenha novas referências, compare elas, assim você vai avançar na sua gameplay, porque você vai saber de muito mais coisa. E a mesma coisa na carreira, usa esse conhecimento, usa essa maneira de pensar nas coisas e de agir que você faz no League of Legends pra sua carreira. Se baseia lá no seu plano de carreira, né? Se baseia no Ikigai, a gente falou aqui já sobre isso, e vai e busca essas referências que faz todo o sentido do mundo, é extremamente importante você ter. E de novo, porque a gente tá falando aqui, buscar da maneira correta, e não só buscar lá, tipo, vou ver, beleza, então se eu for tal coisa eu vou ter uma mansão. Pá, essa é a minha referência. Não, não é bem assim, né? E é bom você ter uma noção sempre muito grande do que tá acontecendo, porque a caminhada sua, a sua rota de carreira é sua. A gente tá aqui para ajudar, mas a gente não vai te passar um passo de mágica, não existe isso. Então é sempre muito importante também você fazer essa listagem mesmo de referências e pesquisar pessoas, tirar 1 ou 2 dias para pesquisar sobre isso, que faz todo sentido. E aí, Lívia, pra gente já ir se encaminhando pro final, eu queria que você deixasse algumas dicas, algumas coisas aí para esse pessoal que não quer perder tempo na sua carreira, que quer avançar na sua carreira, de preferência usando essas coisas que já faz, né, esses comportamentos, essas habilidades que já vem do League of Legends. Por onde essa pessoa pode começar, como de repente organizar o pensamento que seja, para de repente pegar um tempo no dia e parar e fazer isso, como é que funciona? Sim, por exemplo, no YouTube, de modo geral, você encontra, sei lá, pessoas participando de podcasts falando de todo tipo de profissão que existe no mundo, assim como no Instagram, sei lá. Um dia desse eu descobri uma mulher que ela era concursada, fotógrafa, perita policial. Tipo assim, ela é a pessoa que quando tem um crime, ela trabalha no DHPP em São Paulo, ela vai lá e bate as fotos e leva. Tipo, o trabalho dela é esse, é bater foto, sendo que só, tipo, de crimes, histórias e não sei o que. Ela falando, mas eu não sabia nem que isso era uma profissão, entendeu? Achei que alguém fazia ali, né? Pegava qualquer coisa e falava, vou tirar a foto aqui. Já. Nunca pensei nisso na vida, né? Então, tipo assim, eu acho que quanto mais você estiver aberto a pesquisar e estiver aberto a pesquisar coisas que você não conhece ou que você nunca ouviu falar, tipo assim, beleza, eu quero ser perito. Aí, aquele que vai lá, descobre as coisas e tal. Aí tu vê que no podcast, por exemplo, eu gosto muito desse rolê. Então, tem 2 peritos que eu curto muito. Tem esse que é o perito Salada, o sobrenome dele é Salada mesmo. E tem até uma Rocha que é a fotógrafa. Aí um dia eles foram pro podcast junto. Pode ser que eu seja a pessoa que, tipo, não, eu quero ser o perito Salada. Mas só o fato de eu estar aberta a descobrir que existe essa outra coisa, já é muito massa, sabe assim? Então, quando você está num processo de escolha profissional, seja de primeira escolha ou de planejamento, é tipo assim, cara, esteja aberto. Sabe? Não vá, tipo, eu quero só referência disso, isso aqui é o que importa. Não. Pode ser que tenha muitas coisas que você não conhece, sabe? E além disso, isso é para sempre. Todo dia tem profissões novas surgindo, que a gente não sabia como é que trabalha, como é que funciona. Então, assim, a minha dica é, faça disso realmente um hábito. Tipo assim, vai atrás, pega as referências, vê de que eles estão falando. Então, por exemplo, se tem um pro player tal que você admira, que ele tá falando, e ele fala, tem um menino novo agora, tá começando, que é muito massa. Vai lá que vê que é esse menino novo, vê como é que ele tá fazendo. Então, assim, ter as referências, não só, tipo, ter numa lista, no papel, mas é, tipo assim, estudar as referências. Tipo assim, tá, beleza, esse cara é muito massa, mas como foi que ele chegou lá? O que foi que ele fez? O que é que da vida dele eu consigo aplicar? O que é que eu não consigo aplicar? O que é que faz pra mim? O que é que não faz sentido pra mim? Então, é você dissecar mesmo, assim, sabe? Pra cada pessoa e tentar sugar o máximo de informações possíveis pra ver, tá, o que essa pessoa fez que eu não fiz? O que ela teve que eu não tive? Quem ela conhecia que eu não conhecia que foi ajudando ela a tirar esse caminho? E a partir disso, você vai começar a encontrar similaridades. Você não vê que as histórias começam a se repetir, começam a ficar muito parecidas, começam a ficar assim, você vê, olha, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque todo mundo que eu admiro faz isso. Todo mundo que eu conheço demorou para chegar lá. Eu já contei a história aqui uma vez eu tava super frustrada porque eu ainda não era uma psicóloga rica e milionária, e quando eu fui todas as minhas referências de psicólogas ricas e milionárias, tinha tipo 35 anos, 40, e eu tenho tipo 26, entendeu? Eu falei, talvez demore um pouco. Talvez não seja tão rápido quanto eu tô pensando, assim, talvez eu já tinha as referências, mas eu não tinha me atentado a tantos detalhes, entendeu? Então, acho que é você realmente 2 caminhos, né? E se aprofundando cada vez mais nas suas referências e sempre buscando referências novas, porque todo dia tem coisa nova no mercado de trabalho. É o que você falou, né? Atualizar também muito, né? E por isso que eu mesmo, como caster, né, como narrador, comentarista e tal, vejo transmissões de fora, vejo transmissões daqui, gente nova, gente que já é mais antiga, que já é mais experiente e tal, para ir me moldando, né? No meu caso, a minha profissão, meu estilo, enfim, que eu vou fazer. Mas no seu caso também, seja qualquer coisa, empreender, seja concurso, seja arranjar um trampo e tal, você sempre vai querer
subir mais um degrauzinho, ou então, sei lá, eu quero mudar de carreira, eu quero avançar mais nesse aspecto, eu quero treinar mais uma habilidade X, eu quero avançar de ela no LoL, tá? Alguma coisa você vai querer fazer, né? Você tem alguma ambição. Então essas referências, elas sempre vão ajudar você a avançar na carreira. E mais uma vez, tendo o pensamento que você já tem no League of Legends, quando você busca referências, quando você pesquisa sobre as coisas e aplicando isso na sua carreira, junto com o que a gente fala aqui na GG Educate, vai fazer você avançar na sua carreira, né? Vai fazer você avançar na sua rota de carreira com esse auxílio do League of Legends, tá? E sobre esporte, também eu sei que muita gente que assiste quer trabalhar no esporte, no esporte eletrônico. Eu me coloco 100% aberto para você trocar uma ideia, porque eu tenho uma noção bem grande de como funcionam as coisas, e fica também para você pesquisar essas referências, né? E ver que não é só narrador, pro player e, sei lá, cameraman. Tipo, tem uma pá de gente, cara, que trabalha assim e que vocês nem sabem que existe. League Ops, Player Manager, Talent Manager, não sei o que, Product Owner, tem muita coisa. Normalmente nomes em inglês, né? Mas que lida com jogador, que lida com produção, que lida com produto, que lida com muita coisa que, assim, às vezes é difícil você saber só de olhar uma transmissão que tem tanta gente ali atrás. Então é muito legal, pode trocar uma ideia aqui. Comenta se você quer trabalhar no esporte, enfim, se você também quer essa ajuda, vamos trocar essa ideia aqui nos canais da GG Educate. E é isso, esse foi mais um podcast de oportunidades e desafios e... De novo, segue a gente nas plataformas, é só procurar GG Educate, né? GG Educate, mas a gente fala Educate, para ficar bonitinho. Tamo em tudo quanto é lugar, no Facebook, no YouTube, no Instagram também. E aí é bem de boa de você achar a gente. Tem aí vários outros conteúdos, né? Várias outras maneiras aí de você achar a gente falando sobre habilidade comportamental, sobre estratégia, sobre táticas para poder avançar na sua carreira usando o League of Legends. E aí você pode comentar, enfim, vai lá, troca uma ideia que a gente está sempre disponível para poder ajudar você na sua rota de carreira, beleza? Porque, mais uma vez, a gente não vai ficar vendendo passe de mágica, até porque isso não existe, tá? Então, um grande abraço, brigadão, Lívia, mais uma vez. Tamo junto, a gente se vê numa próxima e tchau.